A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto tido por polêmico para uns e para mim não. Apesar desse assunto que vocês já viram no título, o anticristo, a grande tribulação, tudo isso, para mim não é polêmico. Nenhum assunto na Bíblia é polêmico, na verdade. Polêmicos são aqueles que não têm a humildade no coração de ouvir, entender, pensar e refletir sobre esse assunto. Todos os assuntos na Bíblia são necessários e não polêmicos. Apesar de esse assunto aqui ter causado a ramificação no cristianismo de pós e pré-tribulacionismo. Eu quero falar desse assunto não com ideias teológicas, porque eu não cursei teologia. Eu não quero falar desse assunto com ideias minhas, porque eu não teria capacidade nenhuma para exprimir ideia ou pensamento meu da Bíblia de forma nenhuma. Não poderia eu entender a palavra do Senhor se não fosse pela misericórdia dele. Mas ainda assim, isso aqui que eu vou falar para vocês são frutos de orações, de perguntas feitas ao Senhor e de resposta me dada. E eu queria ajudar os irmãos a entender assim, porque há irmãos que não sabem sobre esse assunto, são ignorantes de certa forma, e eu vejo que eles buscam entendimento. Então eu quero ajudar os irmãos que querem entender sobre esse assunto. Sem mais delongas, vamos falar com base bíblica, como eu sempre costumo dizer aqui no canal, tudo com base bíblica, sempre com base bíblica. Esse assunto começa em 2 Tessalonicenses 2, 3, capítulo 2, versículo 3 em diante. Está escrito assim, com as palavras do apóstolo Paulo: Não deixem que ninguém os engane de modo nenhum, porque o dia do Senhor não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da lei do Senhor, o destinado à perdição. Até aqui. Primeiramente, Paulo vai falar assim: não deixem que ninguém os engane de modo nenhum, porque o dia do Senhor não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da lei do Senhor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: quem falar que o dia do Senhor vem antes da apostasia e que vem antes da revelação do homem da iniquidade, o homem da iniquidade é a besta fera, o anticristo, e a apostasia é a grande tribulação. Apostasia, essa palavra significa separação, desligação da crença. Então, nesse tempo de apostasia, muitos vão se desligar, vão negar a Cristo, e também nesse tempo virá o anticristo, o homem da iniquidade que se separa da lei do Senhor. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: olha, não deixe que ninguém os engane. Quem estiver falando ao contrário a isso é um enganador. Não deixe que ninguém os engane, porque o dia não virá antes da apostasia e de ser revelado o homem que se separa da lei do Senhor. Então, antes de acontecer a apostasia, ou seja, a grande tribulação, porque a grande tribulação vem para fazer com que muitos virem apóstatas. Muitos vão negar a Jesus. E ainda que os irmãos não acreditem que a apostasia significa a grande tribulação, não pode ser negado que o homem da iniquidade que se separa da lei do Senhor, que está para ser revelado, com as palavras de Paulo ele diz assim, ele é o anticristo. E ele vem para tribular a igreja do Senhor, ele vem para se opor. O texto vai continuar, o capítulo vai continuar, e eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar tão longo, mas o texto vai continuar dizendo, se você quiser conferir na sua Bíblia, o texto vai continuar dizendo que ele vai se opor a tudo que é de Deus, a tudo que se chama Deus, e vai se impor como o próprio Deus sentado em Jerusalém,
sentado na cidade que muitos dizem ser santa, tão santa que lá vai se sentar o homem da iniquidade. E então Paulo vai falar: olha, não deixe que ninguém se engane vocês. Não deixe que ninguém se ponha como um enganador, porque quem falar que isso vai acontecer antes da apostasia, antes da revelação do homem da iniquidade, isso é um enganador, essa pessoa é enganadora. E já passando para outro versículo, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 15, no versículo 2, vai ter uma coisa bem interessante também. São versículos pequenos, mas que fazem uma diferença tão grande para a gente falar sobre um assunto bíblico. Nada na Bíblia pode ser jogado fora. Nada na Bíblia pode ser escanteado de lado. E diz assim as palavras do apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Os que tinham vencido a besta, a sua imagem, e o número do seu nome, estavam em pé, junto ao mar de vidro, segurando harpas que haviam sido dadas a eles por Deus. Até aqui. Então, João fala assim: eu vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo. Os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro, segurando harpas que haviam sido dadas a eles por Deus. Ou seja, essas pessoas que ele viu não eram qualquer pessoas, são as pessoas que foram salvas, vão ser salvas pelo Senhor. Tanto que o Senhor dá harpas para eles. Olha, no final do versículo está escrito assim: segurando harpas que haviam sido dadas a eles por Deus. E o texto continua: eles estavam cantando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E aí eles vão louvando ao Senhor no céu e enfim, o texto continua. Ou seja, esse povo aqui é o povo que foi resgatado, que foi salvo, que foi comprado pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Esse povo aqui é o povo de Deus, e Deus dá harpas para esse povo, e esse povo começa a louvar o Senhor no céu, na visão de João. Mas o interessante de se pensar desse povo que recebe a harpa de Deus, desse povo que recebe uma adoração, um cântico nos céus diferente de Deus, é o que está escrito antes dessa descrição desse louvor. Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número de seu nome estavam em pé. Como é que alguém pode vencer outra pessoa se não batalhar? A palavra de Deus diz que a besta, o anticristo, ele vem para atribular, para perseguir, para fazer da terra um inferno. Mas ele vai fazer isso para quem se opor a ele, tudo bem. Mas me diz, quem é que vai se opor ao anticristo, se não a igreja do Senhor? Porque a cidade está aí, a sociedade está aí para ser dominada. Os únicos que vão se opor, que vão ver a maldade no olhar e no governo desse homem, é a própria igreja do Senhor. E só tem uma coisa que vai se opor ao anticristo nesse mundo quando ele vier: a igreja do Senhor. Ele vai prender, ele vai matar, não qualquer pessoa, a pessoa que não aceitar ele. E a pessoa que não vai aceitar o governo dele é justamente as que já estão avisadas, lendo o livro de Apocalipse, lendo o Evangelho do Senhor, lendo o livro de Daniel, igreja do Senhor. Então que fique bem claro, que fique explicado para os irmãos. Eu não sei se vocês acreditam que vamos passar pela tribulação ou pelo anticristo, mas eu quero estar pronto para ser decapitado, esquartejado pelo santo nome do Senhor. E vou fazer o possível e o impossível para me preparar por esse dia. Para me preparar para esse dia. Porque eu assumo que eu sou fraco. Eu assumo que eu sou fraco.
E ainda que você não acredite, eu prefiro que você se prepare também para qualquer coisa que vai acontecer. Se você não acredita que vamos passar pela tribulação com essas evidências, leia esses versículos na sua Bíblia, veja que eu não estou adulterando nada. Enfim, eu prefiro ser preparado para ser decapitado do que estar despreparado e negar o nome do Senhor na última hora. Fiquem na paz, irmãos.